Esse trimestre que nós adaptamos aqui na igreja do Jardim Leocádia é sobre parábolas do reino dos céus. Parábolas do reino dos céus. Uma lição enriquecedora, onde nós vamos aprender muito conteúdo sobre as parábolas. O que é uma parábola? Por que as parábolas foram ditas por Jesus? O que vem trazer de lição essas parábolas? Então vamos aprender um pouco mais sobre isso aí. E vou externar também, usando esse quadro, alguns dos temas que estão na revista da Escola Dominical. Talvez você na sua casa não tenha essa revista, mas nós que temos essa revista estamos aqui dispostos a falar com vocês. E a primeira lição bíblica que nós vamos aprender hoje é sobre o semeador e a semente. E antes de começar essa lição bíblica, eu gostaria de fazer uma oração rápida para que Deus venha abençoar essa aula de escola dominical. Estamos sendo transmitidos via Facebook, via YouTube do canal do Jardim Leocádia, da igreja do Jardim Leocádia, dirigida pelo nosso pastor João Marchetti, e também via Instagram. Estamos também ao vivo via Instagram, mas não vou dar muita atenção ao Instagram porque está aqui do lado, mas ao Facebook e ao YouTube. Senhor Deus, Pai eterno de glória, que o Senhor venha abençoar todos os alunos da escola dominical, professores que estão assistindo, os pastores, os obreiros, aqueles que querem aprender um pouco da palavra do Senhor. Que o Senhor venha estar com eles, visitando a casa, o coração de cada um nessa quarentena. Que o Senhor venha renovar, venha curar, venha, Senhor, abrir a mente para que dê mais sabedoria e mais graça para cada um que estão ouvindo, que estão vendo esta live, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Vamos lá. O texto áureo da lição bíblica, o tema é o semeador e a semente. É a lição 1 da lição bíblica. Lição 1 é o semeador e a semente. E a semente. Essa é a lição 1 da lição bíblica. O texto áureo está escrito em Lucas capítulo 8, verso 11. Você que tem a Bíblia, podem abrir ela. Lucas 8, verso 11, aonde diz assim: a semente é a palavra de Deus. E nós vamos ler Lucas 8, 11. Você que tem a Bíblia, você que tem a Bíblia no celular também, e não atrapalhar o vídeo, pode ler, abrir a Bíblia em Lucas 8, verso 11. Está escrito assim: esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Ele começou uma explicação da parábola. A leitura bíblica em classe, ele se encontra em Mateus capítulo 13, verso 8 ao 11 e verso 18 ao 23. Vai demorar muito tempo eu ler cada um desses versículos aqui, mas eu estarei fazendo de forma diferente. Vou pular a leitura bíblica em classe, vou ler a verdade prática da lição bíblica que está escrito: quem prega a palavra de Deus está divulgando o reino dos céus. Quem prega a palavra de Deus está divulgando o reino dos céus. Primeira coisa que nós devemos entender aqui: o que é uma parábola? O que é uma parábola? A Bíblia, ela está repleta de textos bíblicos aonde nós podemos classificar em 3 interpretações diferentes. Nós podemos interpretar a Bíblia em uma interpretação literária, em uma interpretação fictícia e uma interpretação alegórica, uma narrativa analógica. E a parábola, ela se encontra nessa classificação. Ela praticamente, a parábola, ela significa a miúdo
colocar as coisas lado a lado. Ela é uma figura de linguagem comum nas Escrituras, contudo podemos atribuir a Cristo a autoria deste método de ensino, ele que usou mais este método de ensino. E aqui no capítulo 13 de Mateus, onde você pode ler na sua casa, até o versículo 23, você vai encontrar vários textos bíblicos, onde logo no verso 3 ele diz assim: e falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Então era comum Jesus Cristo falar por parábolas, e o jeito e o modo dele falar por parábolas que inquietava as pessoas que não entendiam ou não interpretavam corretamente o que significa cada um dos elementos da parábola, porque a parábola, além de significar colocar as coisas lado a lado, ela sempre vem com algo ou com um elemento aonde vem trazer várias lições de vida de forma simples e rápida. E essa parábola de Jesus que nós estamos aprendendo, o semeador e a semente, Jesus Cristo, além de dizer, ele também interpretou. Então Mateus, o publicano, escreveu este livro e não deixou esse livro de forma cronológica, mas ele deixou este livro de forma tópica. Ele colocava epígrafe em vários textos, e assim nós podemos dividir o livro de Mateus sobre as parábolas como a segunda coleção de Jesus. Nós vemos textos bíblicos aonde nós podemos refletir que em Mateus nós devemos dividir em 3 sessões. 3 sessões. As palavras de Jesus. E as 3 sessões que eu poderia chamar de coleções, aqui nós vemos, a primeira coleção de Jesus está escrito em Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7. E qual que foi essa primeira coleção de Jesus? Ele falando sobre o Sermão do Monte. Então eu vou desenhar um monte aqui. Isso aqui é um monte. Então ele falava sobre o Sermão do Monte. A segunda coleção que Mateus deixou escrito sobre as palavras do ensinamento de Jesus essa aqui é a primeira, a segunda é sobre as parábolas. E nós encontramos esta segunda lição, iniciando em Mateus capítulo 13. Nós vamos encontrar no decorrer do capítulo 13, 14, 15 a seguir, provavelmente 7 ou 8 parábolas. Eu tenho um amigo meu chamado Júnior França, evangelista lá do Jardim Santa Bárbara, que ele falou para mim que praticamente a Bíblia está repleta de parábolas. Jesus deixou aproximadamente, ou mais ou menos, do que 30 parábolas de forma aleatória na Bíblia Sagrada, ele explicando de forma coerente e também não dando interpretação para os ouvintes. Eu vou falar por que ele não dava essa interpretação para os ouvintes. Primeira coleção, Sermão do Monte. Segunda coleção que Jesus Cristo trouxe para cada um sobre as parábolas. E a terceira coleção, onde que está? A terceira coleção nós encontramos em Mateus, no capítulo 24 ao capítulo 25. E que coleção era essa? Ele trouxe o sermão profético. E eu poderia colocar uma mão aqui. Sermão profético. Então, essas 3 coleções, o Senhor trouxe ensinamentos
sucinto, de forma cavalar, no meio dos capítulos bíblicos, sobre o Sermão do Monte, as parábolas e o sermão profético. E assim nós vemos que Mateus ele foi bem claro, trazendo algo, uma perspectiva divina sobre o reino de Deus. Então nós vemos aqui que a parábola ela é uma figura de linguagem comum nas Escrituras. Vemos também que a parábola ela coloca as coisas lado a lado e, além disso, ela faz comparações, que é o texto que nós vamos aprender. Outra coisa que nós vemos também, que das 7 ou 8 parábolas que o Senhor trouxe já em Mateus 13 a seguir, das 7 ou 8 parábolas que ele trouxe, 2 parábolas apenas ele interpretou. 2 parábolas ele interpretou. E quais são essas 2 parábolas? A primeira parábola é o semeador e a semente. E a segunda parábola, qual que é? Você sabe me dizer? É a parábola do trigo e do joio. As outras parábolas não foram interpretadas por Jesus, a não ser essas 2 parábolas. E o interessante é que no meio desse ensejo todo, o que Jesus Cristo quis dizer? Ele quis trazer a lume a revelação do reino de Deus. Ele quis trazer a revelação do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Talvez vocês podem perguntar: o que é o reino de Deus? O que é este reino maravilhoso? Reino de Deus, ou pode-se dizer reino dos céus. Reino de Deus, uma palavra tão famosa, mas que muitas pessoas não sabem o significado. Estou falando com vocês aqui, estou falando no Instagram aqui, no meu celular, ao vivo. E o que significa o reino de Deus? Primeiro, o reino de Deus significa a presença dele no mundo, a presença dele. Olha o E maiúsculo aqui, ó. Dele no mundo. Ele quem? Jesus Cristo. A presença de Jesus Cristo no mundo é um dos significados do reino de Deus. Qual que é o segundo significado do reino de Deus? Segundo o significado do reino de Deus, podemos ver a manifestação e as promessas em Atos capítulo 1, verso 8, aonde ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então a segunda manifestação do reino de Deus é poder, é o manifestar do poder de Deus, coisas que não tinham antes de Jesus. E qual que é a terceiro significado do reino de Deus? Primeiro, o reino de Deus é Ele. Segundo, o reino de Deus é o poder manifestado. Terceiro, o reino de Deus somos nós que estamos em Cristo. Fazemos parte deste reino de Deus. E por que reino de Deus? Porque existe um rei. E quem que é esse rei? Deus. Ele governa este reino. E o reino de Deus na Bíblia Sagrada, ele também é interpretado como o reino dos céus. E o interessante é que Jesus Cristo ele veio trazer por parábolas. E quando você lê Mateus 13, 35, aqui na lição bíblica, Mateus 13, 35, ele está escrito o quê? Está escrito assim: cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta, abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas destas aos homens. Então ele estava anunciando, cumprindo uma profecia do Antigo Testamento.
Tanto é que se você ler Salmos 78, que não tem capítulo, é um livro poético, né? Salmos 78, verso 2, você vai encontrar escrito assim: pois lhe falarei por meio de parábolas, ensinarei enigmas de nosso passado. Então o Senhor, Ele trouxe este reino. E quando você ler, olha que interessante, ler Lucas, capítulo 17, Lucas 17, 21, o que você vai encontrar lá? Vai encontrar um versículo bíblico escrito assim: o reino dos céus, ou o reino de Deus, está entre vós. O reino dos céus, o reino de Deus está entre vós. Aleluia. Então nós encontramos isso na Bíblia Sagrada sobre o reino de Deus. Eu espero que você tenha compreendido isso. Até porque se você aprofundar mais sobre o reino dos céus, o reino de Deus, você vai encontrar em João, capítulo 14, verso 23, João 14, 23, João 14, verso 23, o que você vai encontrar em João 14, 23? Você vai encontrar um texto escrito assim: se alguém me ama, disse Jesus, guardará a minha palavra, meu Pai amará, e nós viveremos a Ele, e faremos nele morada. Então eu concluo aqui que o reino de Deus, o reino pregado, falado por tantos jovens, por comunidades, revoluções, cultos, festas e tudo mais, ele não é material. O reino de Deus, ele não é político. O reino de Deus, ele é algo espiritual. E por que ele é algo espiritual? Ora, leia aí na sua casa, pegue a Bíblia, João 18, 36. João 18, 36. Leia aí, João capítulo 18, verso 36. O que está escrito em João 18, 36? Está escrito assim, disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é. Significando que o reino de Deus não é material. O reino de Deus não é politicagem. O reino de Deus, ele é espiritual. Aí eu venho para a última pergunta para definir o que significa o reino de Deus. Como eu poderia entrar no reino de Deus? Como eu poderia participar do reino de Deus? Aí nós encontramos o quê? Um texto bíblico em Marcos, e eu estou anotando aqui para você anotar depois em casa, em Marcos capítulo 1, logo no versículo 15 de Marcos, capítulo 1, verso 15. Como que eu faço para entrar no reino de Deus? Marcos 1, 15, está escrito assim: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, para participar do reino de Deus, tomar um cafezinho, porque esse café não dá. Para participar do reino de Deus, é necessário você se arrepender de quê? Dos seus pecados e converter-se do mau caminho. Porque não adianta se arrepender e continuar no mesmo mau caminho. É necessário se arrepender e converter-se dos pecados. Por quê? A Bíblia diz em João, 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, dizendo: filhinhos, não pequeis. Está bem grande, né? Em letras garrafais. Filhinhos, não pequeis. Ponto. Mas, se pecares, porque é impossível nós vivemos sem pecado, totalmente santo neste mundo,
por causa da carne pecaminosa que estamos, por causa do velho homem, do Adão. Mas se pecares, diz o versículo, capítulo 2, verso 1, mas se pecares, há um advogado no céu para julgar as suas causas. Não é eu que julgo você, não é o seu amigo que julga você, a sua amiga que julga você, porque tem muita gente aí que gosta de apontar, que gosta de julgar, mas não é. Quem pode julgar a cada um de nós não é eu e você, não é meu companheiro, não é minha família, não é meus amigos. Quem pode nos julgar é Deus. Deus, ele nos julga com reta justiça. Até poderemos julgar a nós mesmos, porque antes de participarmos da ceia do Senhor, como está escrito em Coríntios, nós vemos um versículo bíblico: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois toma deste pão e beba deste cálice. Ou seja, nós julgarmos a nós mesmos, olharmos os nossos defeitos, as nossas falhas e procurarmos melhorar a cada dia. Então é assim que nós entramos no reino de Deus. O quê? Se arrependendo e se convertendo dos maus caminhos, porque não adianta se arrepender só apenas, tem que se arrepender e se converter, ter uma convergência, pegar um novo rumo, sair deste caminho tenebroso e ir para um caminho de luz, um caminho de paz, um caminho de cura, um caminho de prosperidade, e o caminho é Deus. É o que está escrito em João capítulo 14, verso 6. O que está escrito lá? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha que interessante, né? Quem é o caminho? É Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Buda dizia: eu não conhecia a verdade. Mahatma Gandhi dizia: eu ainda estou à procura da verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você está em outros caminhos tenebrosos, volte para o reino de Deus, volte para o caminho que é Jesus. Porque a Bíblia fala o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e sarar todas as nossas feridas. Aleluia, né? Que maravilha, né? Então aqui nós encontramos definição do reino de Deus, e também encontramos a definição das parábolas. O que é parábola? Colocar as coisas lado a lado. Mas a lição bíblica, ela fala sobre a parábola do semeador e da semente. E quando você lê aqui o texto de Mateus capítulo 13 da lição bíblica, está aqui a lição bíblica, Mateus capítulo 13, você vai encontrar aqui uns textos aqui onde Jesus Cristo falou assim, no verso 11, ele respondendo disse: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Eu gosto do texto de Marcos, porque como esse é uma parábola escrito nos 3 primeiros evangelhos da Bíblia no Novo Testamento, que é Mateus, Marcos e Lucas, você encontra nos 3 livros. O livro de Marcos, ele vai mais incisivo, né? Porque o livro de Marcos foi escrito para os romanos, então quer mostrar Jesus Cristo como um combatente, como um homem forte. Então em Marcos, logo no capítulo 4 de Marcos, nós vamos encontrar uns textos bem fortes, onde Jesus Cristo ele começa a repreender os discípulos por não compreender a parábola. O interessante é que quando Jesus Cristo ele escreve Marcos capítulo 4, ele começa a escrever em um cenário totalmente diferente. Aonde que Jesus Cristo estava? Ele estava em cima de um barco, no meio de um lago, de um rio, aonde em cima de um barco ele começou a pregar à multidão, porque ele sabia que, como não tinha microfone naquela época, ele tinha que usar o acústico daquela época, que era o eco. Então ele ensinava a todos nessa parábola em cima de um barco. Tanto é que em Marcos capítulo 4 verso 1 você vai encontrar
que ele estava a ensinar junto ao mar, porque uma grande multidão se juntou para ouvi-lo. E aqui nós vemos o que? Em Marcos capítulo 1, você que tem a Bíblia aí, você começa a ver, e ele fala aqui, ó, Marcos capítulo 1, verso 10. E quando estava sozinho, olha bem, a multidão já foi embora, e quando estava sozinho, os que estavam perto dele, com os 12, ou seja, tinha Jesus, tinha os 12 apóstolos, os 12 discípulos, e tinha mais alguém ali. Perguntaram-lhe sobre a parábola, olha bem, verso 11, e lhes disse: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora se fala por parábolas todas essas coisas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E lhe disse: não sabem esta parábola? Como, pois, entenderão todas as parábolas? Olha bem, olha o que Jesus Cristo ele disse, logo no versículo 13 de Marcos 4, vocês não sabem essa parábola? Então como você vai compreender as outras parábolas? O que significa? Significa que essa primeira parábola aqui é uma das mais importantes que Jesus falou, porque ela é a chave para que nós venhamos a entender as outras parábolas. Olha que interessante, ela é a chave para que nós venhamos compreender as outras parábolas. Marcos 4,13, ele perguntou aqui, ó, você não entende essa parábola? Como você vai entender as outras? Então, se você não entender essa parábola, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, meu amigo, minha amiga, aí você precisa voltar para o catecismo, para a escola bíblica dominical, voltar para a leitura bíblica, porque essa parábola, além de você ler ela tem a própria interpretação de Jesus Cristo. Nós encontramos em Marcos capítulo 4, verso 14 a seguir, a explicação da parábola. Então nós encontramos aqui vários elementos nessa parábola que eu quero deixar bem claro para você. Primeiro elemento que nós encontramos, o semeador. Primeiro elemento, vai marcando aí no seu caderninho, o semeador. Segundo elemento que nós encontramos na parábola, qual que é? A semente. Qual que é o terceiro elemento que nós encontramos na parábola? Terceiro elemento, vou escrever de azul. Terceiro elemento, os terrenos. Qual que é o quarto elemento que nós encontramos na parábola? Quarto elemento, as aves. Qual que é o quinto elemento que nós encontramos na parábola? Quinto elemento. 5. O sol. O sol é o quinto elemento. Qual que é o sexto elemento que nós encontramos na parábola? O sexto elemento é os espinhos. Espinhos. Então existem 6 elementos na parábola. E essa parábola que Jesus Cristo trouxe, com os 6 elementos, era para significar algo que estava acontecendo naquele momento, e que se nós trouxermos para os dias atuais, não mudou nada. Primeiro, a semente, o que ela significa? A palavra de Deus. E o semeador, ele significa Cristo Jesus, mas também significa cada um de nós. E os terrenos, o que isso significa? Significa o nosso coração. E as aves, significa as influências diabólicas
e malignas sobre a humanidade, sobre cada um de nós. E o sol, que significa? O sol simboliza a perseguição contra os santos. E os espinhos simboliza os cuidados desta vida. Então a semente, que é a palavra de Deus, segundo essa parábola, ela foi jogada em 4 terrenos, em 4 corações. Anote aí, para você não se perder. E aqui na lição bíblica, nós encontramos a definição do que é um semeador e do que é um ceifeiro. O escritor, ele começa a falar sobre João capítulo 4, versículo 37, que existe um que semeia e outro que ceifa. E aqui nós encontramos em Salmos 126, versos 5 e 6, Salmos 126, versos 5 e 6, que diz que aquele que semeia andando e chorando, ceifará com alegria. Então, além do semeador, existe também o ceifador, aquele que vai colher o fruto, colher o que foi semeado. Não importa se você é semeador, não importa se você é ceifador, o importante é que você faz parte deste reino, faz parte de Cristo Jesus. O que é o semeador? É aquele que joga semente. Já falei para vocês, joga semente, joga a palavra, joga boas novas, joga o evangelho. E o ceifador é aquele que agrega, aquele que vai colhendo os frutos e vai agregando em um lugar, em uma igreja, para cultuar, para adorar a Deus. E aqui nesta parábola, o semeador, além de representar os filhos de Deus, representa Cristo. E além de representar Cristo, representa os filhos de Deus. E a semente é a palavra do Senhor, a palavra lançada. Eu acho interessante que a Bíblia não é um livro qualquer. Você tem 66 livros que completam esse compêndio bíblico. E dos 66 livros, existe um versículo bíblico em Hebreus capítulo 4, verso 12, que você vai ver lá, que a palavra é viva e eficaz. Ou seja, a palavra que está na Bíblia, ela tem vida. Se você ler a palavra, você vai encontrar vida. Você não vai estar morto, você não vai ler de forma monótona. Por quê? Porque tem o Consolador, o Espírito Santo, que vai te auxiliar a interpretar a palavra, a interpretar a Bíblia. E aí eu deixo uma frase para vocês: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não adianta nós ficarmos presos em qualquer livro. Os livros podem até auxiliar no ensino, mas não adianta nós pegarmos como base fundamental da nossa vida cristã. O que nós devemos pegar como base fundamental é a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então aqui, para nós corrermos, que eu tenho apenas 20 minutos para menos para terminar essa lição, nós vamos encontrar aqui o semeador, que é Jesus ou nós, a semente, que é a palavra, como está escrito em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é viva e eficaz. E ali, continuando o versículo, ele fala assim: é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, ou seja, uma espada de 2 gumes é que corta dos 2 lados, tanto o que está pregando, como o que está ouvindo. A palavra está cortando o coração do pregador, e está cortando a pregação ao ouvinte que está ouvindo a pregação. Ela tem 2 gumes, ela corta dos 2 lados, tanto o lado do pregador como o lado do ouvinte. Por isso que o pregador, ele tem que tomar cuidado quando ele prega. Ele tem que pregar o que ele vive. Ele não pode pregar a historinha de carochinha. Ele não pode pregar o que ele não vive. Ele não pode pregar algo que ele ali está dando um testemunho mau, de mau caráter. Aí muitas das vezes as pessoas concluem a igreja por um camarada que fez besteira. Meu amado, isso aí não é um semeador não, e nem um ceifeiro. Isso aí é um ladrão, é um lobo devorador, e nós temos que fugir deles. Então aqui nós encontramos na revista, primeiro tópico, o semeador, que eu já falei para vocês. Segundo tópico, a semente, que eu já falei para vocês também. Terceiro tópico é os diferentes tipos de terreno. É o terceiro tópico. Os diferentes tipos de terreno. Primeiro terreno que o Senhor
começa a falar na sua parábola. Lembrando que terreno significa o quê? Isso mesmo, o coração. Primeiro terreno, o terreno, ele diz aqui, o escritor aqui da lição bíblica, que é o nosso pastor reverendo Osmar José da Silva, o terreno duro. O terreno duro. Mas, evangelista ouve, né? Mas como que é terreno duro? Por que você está falando isso? Ora, o escritor da revista, ele quis dizer sobre terreno duro, porque era o terreno que estava onde? No meio do caminho. No meio do caminho. Isso era o terreno duro. Aí a Bíblia fala em Hebreus capítulo 3 de Hebreus, verso 13, assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, ou seja, aconselhai-vos uns aos outros, conversai uns com os outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, porque o amanhã pertence a Deus, e o que se foi, é passado. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do coração. Então é necessário que nós venhamos falar, venhamos pregar, venhamos ensinar, venhamos anunciar a palavra do Senhor. E o interessante é que esse terreno duro, que o escritor diz aqui, é o meio do caminho. Olha só que interessante. A Bíblia fala aqui, no versículo 4 de Mateus, capítulo 13: e quando semeavam, a parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. Vieram as aves do céu e comeram. E qual que é e quem é as aves do céu? São as influências diabólicas. Ele continua o versículo bíblico aqui, depois, e começa a falar sobre o outro lado da semente, onde a semente foi jogada. Mas aqui olha que interessante. Olha que interessante. No versículo 19 de Mateus 13, ele fala assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração, e este é o que foi semeado ao pé do caminho. Jesus Cristo explicando o quê? Que muitas das vezes nós falamos e ninguém ouve, sai por aqui, entra por aqui, sai por aqui. A palavra de Deus, na verdade nós somos como um profeta do Senhor, arautos de Deus, anunciamos a palavra do Senhor, e muitas das vezes essa palavra do Senhor, ela não tem efeito em alguns tipos de coração. São 4 tipos de terreno. Primeiro é o terreno duro. Por quê? Por causa da dureza do coração. E esse terreno duro, que é no meio do caminho, na hora que nós jogamos a semente, a ave vem do céu e come a semente. Não deixa que a semente penetre dentro do coração, dentro da terra. Por isso que é o terreno duro. E para que ela venha entrar, nós temos que entender Romanos capítulo 12, verso 2. O que está escrito em Romanos 12, 2? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. Nós não podemos se conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da mente. A outra coisa interessante, olha bem. Está pegando fogo aqui, Devemos amar ao Senhor Deus de todo o coração e de todo entendimento. Mateus 22, 37. Devemos amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento. Se a semente que caiu na primeira terra, que é a terra dura, que é no meio do caminho, segundo a parábola do semeador, o semeador jogou e caiu no meio do caminho, a ave do céu pegou e comeu, significa que a palavra não enraizou no coração. Por isso que existem muitas pessoas afastadas do Evangelho. Muitas pessoas se afastam da igreja, se afastam do Evangelho. Por quê? Porque a semente não brotou no coração, não brotou na vida. E olha bem, ela não brotou, não foi por culpa de Deus, não, mas foi por influência maligna. Porque o semeador naquela época, ele andava como? Olha bem, vamos entrar na Palestina.
Existe uma cultura lá de agricultores, aonde eles plantam, aonde eles semeiam, aonde eles colhem, e o semeador, antes de jogar a semente, o que acontecia? Ele pegava o seu bisaco, ele pegava o seu bornal, ele pegava uma mochila e colocava do lado, cheio de semente. E quando ele colocava essa mochila do lado, cheio de semente, o que acontecia? Ele enchia a sua mão e jogava sobre a terra. Enchia a sua mão e jogava sobre a terra. Essa era a cultura palestina. E o Senhor, sabendo disso, ele falou: eu vou contar essa parábola logo de cara, porque todo mundo vai saber a interpretação. Bem provável que todos vão entender. Mas, que nós lemos em Marcos capítulo 4, que nem os discípulos entenderam a parábola de Jesus. Olha só, né? O segundo terreno. Primeiro terreno no meio do caminho, vocês já entenderam que a influência maligna tira a nossa atenção para não ouvirmos a palavra de Deus. Talvez a influência maligna está tirando sua atenção agora, para não ouvir, para não prestar atenção ao ensino da palavra de Deus. Segundo terreno, terreno raso. É isso que o escritor, pastor Osmar José da Silva, diz aqui: terreno raso. E ele deixa aqui algo interessante sobre o terreno raso. Ele fala assim, ó: não havia terra bastante, ou seja, existia região, na região da Palestina, lugares que tinha terra, mas abaixo da terra tinha muita pedra. Então o semeador jogava a semente, caía no meio do caminho, na hora que jogava, literalmente, a ave do céu ia comer, jogava a semente e parava onde? Em lugares que não tinha um terreno fértil, porque estava embaixo desse terreno pedra. Pedra, estava pedra no meio desse terreno. Tomar um cafezinho, né? Sem café não dá. E esse terreno, que é um pedregulho, o que acontecia? Olha que a Bíblia fala aqui, ó, Mateus capítulo 13, verso 5: e a outra parte da semente caiu nos pedregais, aonde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se por não ter raiz. O que eu falei para você? O que significa o sol? Olha que nós aprendemos sobre a ave, né? O que significa a ave? As aves são as influências malignas. O que significa o sol? O sol nada mais é do que as tribulações. A tribulação é o sol. Então nós encontramos textos bíblicos que nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, porque a tribulação produz paciência, e a paciência produz perseverança, e a perseverança, esperança. Um produz outro. Mas essa semente que o semeador jogou, caiu na pedra, o que aconteceu? Ela nasceu, ela germinou, mas o sol queimou. São palavras jogadas no coração das pessoas, mas como as pessoas têm um coração duro, ela permanece por um tempinho só. Sabe aqueles irmãozinho meio Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Aqueles irmãos que fica meio a meio. Então, ele permanece dentro da igreja um pouquinho, depois ele sai da igreja, depois permanece na igreja de novo, sai da igreja. É assim, aperta aquela tribulação, aperta aquela luta, ele volta para a igreja. Quando está tudo bonança, tudo bem, tudo tranquilo, sai da igreja. É a semente que foi jogada na pedra. Nasceu a semente, ele ficou alegre na igreja e tal. Veio um aperto, uma tribulaçãozinha, né, perturbou-se, ou alguém falou mal dele, ou etc, porque nós somos falhos, sai da igreja, nem mais nem menos, nem pede perdão, nem espera a pessoa pedir perdão que ofendeu ele, ninguém sabe o porquê que ele sumiu da igreja, o porquê que ela sumiu da igreja. Somem, não falam para onde vai, não falam nem de onde vem. Parece, né, o diabo fala assim, Jesus falou assim, Deus falou, né, na parábola lá na história de Jó: diabo, de onde você vem? Eu venho de rodear e passear pela terra. Olha só, que perigo, né? O diabo faz isso, fica passeando pela terra, rodeando pela terra, né? O macaco pulando de galho em galho. Então a pedra, ela é assim.
E a Bíblia fala em Ezequiel, capítulo 11, verso 19, você que tem a Bíblia pode abrir aí, Ezequiel 11, 19, ele fala assim: e lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito, e tirarei da sua carne o coração de pedra, olha aí, e lhes darei um coração de carne, para que andeis nos meus estatutos, e guardem as minhas ordenanças, e as cumpram, e eles serão o meu povo, e eu serei o meu Deus. Pai do Senhor a todos que estão ao vivo aí, estão mandando um joinha, um ok, obrigado por acompanhar. Então Ezequiel capítulo 11, verso 19, ele está claro dizendo que existem corações, existem terrenos que são pedra, gente, pedregulho mesmo, sabe aquela pessoa que não chora por nada. Quem não choraria na presença de Deus? Quando se lembra dos seus pecados, quando se lembra dos seus delitos, nós precisamos sempre ser lavado pelo sangue de Jesus, sempre, sempre. A Bíblia fala em 1 João 1,9, se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, 1 João 7, então nós encontramos isso, e a Bíblia fala também em 1 Pedro, capítulo 3, verso 19, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. 1 Pedro capítulo 3, verso 19. Então nós aprendemos aqui, recapitulando, o que é o semeador, aprendemos o que é a semente, aprendemos a primeira terra, terra dura, meio do caminho, aprendemos a segunda terra, terra rasa, os pedregais. Então vamos para a terceira pedra. O terceiro caminho, o terceiro terreno é o terreno, como diz aqui o escritor, o terreno ocupado com os espinhos. Mateus capítulo 13, versículo 7, está escrito assim, ó: e outras sementes caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Aí Jesus dá uma interpretação sobre isso aí, Mateus 13, 22, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Por isso que Jesus Cristo falou, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus, por causa disso. Então o terreno ocupado de espinhos é um terreno que sufoca. Por que sufoca? Sufoca a semente, porque estão preocupados com os afazeres dessa terra, não estão no reino de Deus, que é um reino espiritual. Eu falei para vocês no começo, o reino de Deus não é político, não é material, não é físico, o reino de Deus é espiritual. Lucas 8:11, Lucas 17:21, leia em casa e você vai ver o que é isso. Mas o terreno ocupado, o que ele estava fazendo? Ele estava sufocando as pessoas, por causa da preocupação dessa vida, o que comeremos, o que beberemos, o que vestimos, o que faremos amanhã, hoje, depois. As pessoas não saciam. Salomão escreve em Provérbios, ele diz assim: e a sanguessuga tem 2 filhas, é o nome das filhas da sanguessuga, porque não saciam, querem gastar com coisas materiais, sendo que muitas das vezes não tem nem necessidade. A pessoa tem uma roupa azul, quer comprar uma amarela do mesmo tipo, uma rosa do mesmo tipo, um vermelho do mesmo tipo, porque o que importa para eles? Importa ir para a igreja todo dia com uma roupa diferente que ninguém viu. Meu amigo, você está vindo na igreja não é para os outros, não é por causa dos outros, você está vindo para a igreja por causa de Deus, para adorar a Deus. Existe um mandamento. Qual que é o mandamento que o Senhor Jesus Cristo falou? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Nós temos que amar os irmãos, não querer se aparecer, porque quem quer se aparecer quer ser melhor do que os irmãos. Não, nós temos que ser iguais, temos o mesmo pensamento, temos a mesma direção, temos o mesmo rudimento de Cristo Jesus. Porque se nós não aprendemos nada sobre os rudimentos de Cristo, sobre os dogmas da igreja,
sobre o carisma bíblico que o Senhor deixou. O que nós estamos fazendo aqui? Devemos aprender mais e mais da palavra. Então ele sufoca, né? Caiu no espinho, sufoca. E o que a Bíblia fala em Mateus capítulo 6, verso 19 e 24? O que? Olha lá o que está escrito: não acumulem para vocês tesouros da terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam, mas acumulem tesouros no céu, porque são eternos. Acumule tesouros no céu. A Bíblia fala em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, verso 7: porque nada trouxemos para este mundo. Olha bem, 1 Timóteo capítulo 6, verso 7: porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Ou seja, nós não vamos levar nada, meu amado e minha amada. Tem gente brigando aí por R$1, por R$2. Tem gente brigando aí porque o rapaz riscou o meu carro, eu vou matar ele. Tem gente sacando a arma e matando o outro por causa de coisa material. Coisas materiais não são mais importantes do que as coisas espirituais, porque nós não vamos levar nada deste mundo. E a Bíblia continua aqui, 1 Timóteo capítulo 6, verso 7 fala isso, e o verso 8 fala assim: tendo porém sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Se nós temos algo que vai sustentar a nossa vida, que nós temos o alimento que nós comemos, e se nós temos algo que nós vestimos, então vamos ficar felizes, irmão. É melhor andar vestido do que andar pelado por aí. Apesar que tem gente que compra roupa aí até para andar pelado, porque as roupas é tão curta que parece que está pelado, né? Então, vamos andar vestido, já que temos a nossa roupa. Vamos comer bem, porque isso que não é, que crente pode comer. Se você fizer um churrasco aí, me convide. Me convide para o churrasco, que eu vou lá comer. Eu e o irmão Manuel também aqui, que é o sonopraça, também vai comer, levantou a mão. E nós vamos comer. Então convide-nos para comer. Nós gostamos de comer e gostamos de vestir. É isso aí. O resto é resto, entendeu? E concluindo 1 Timóteo capítulo 6, verso 17, diz assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, ou seja, orgulhosos, nariz empinado, né? Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, porque não sabe o dia de amanhã, pode ser que venha uma tempestade, um furacão, um terremoto e acabe com tudo. E ele fala assim: mas em Deus, 1 Timóteo 6,17, em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, para dela alegrarmos. É o Senhor que dá, Deus que nos deu trabalho, Deus que nos deu saúde, Deus que nos deu a vida que nós vivemos, Deus que nos dá o ar que nós respiramos, é Deus. Se não fosse Deus, nós nem existiríamos, mas Deus falou: haja luz, e houve luz. Deus criou Adão e Eva e criou cada um de nós, e nós estamos aqui e somos gratos por Ele. Então, para concluir esta lição, porque eu tenho apenas 5 minutos para concluir, ou menos ainda, para concluir essa lição, eu quero dizer a última terra que o escritor fala aqui, A última terra é a terra boa. Oh, glória, né? A terra boa. A terra boa, diz o escritor, é a que está limpa, desimpedida, macia, molhada, fértil, preparada, né? É o que está escrito em Lucas capítulo 8, verso 15. O que está escrito lá? E que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservaram num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Sabe como é que você conhece uma pessoa? Não é perguntando para os outros sobre ele, não. Você conhece pelos frutos mesmo. Que fruto será que aquela pessoa está gerando por dia? Que fruto será que a pessoa está gerando? É fruto de maldade ou é fruto bondoso? Será que a pessoa está falando de Jesus ou está falando mal dos outros? Será que a pessoa está vivendo conforme Jesus Cristo vive? Ou será que a pessoa está vivendo dissoluto conforme Satanás vive? Como será que a pessoa está vivendo? E a terra boa, ela produz fruto. Só que olha bem, olha o mistério aqui, Eu vou ler aqui para vocês, Mateus 13:8, o que ele fala? Mateus 13:8, aqui na lição bíblica mesmo,
Ele fala aqui: e outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outra a 70 e outra a 30. Sabe o que significa isso? Nem todo mundo dá fruto por igual. Tem gente que estudou com nós e hoje é nosso chefe. Tem gente que estudou conosco e hoje somos chefes dele. Por quê? Porque nem todo mundo dá fruto igual. Vai depender do esforço de cada um, vai depender da perseverança de cada um. Uns dá 30, diz a Bíblia, outros dá 100, outros dão 50. É o que está escrito aqui, ó, versículo 8. Uns frutos dão 100, outros dão 70 e outros dão 30. Então nem todo mundo vai dar fruto para todo mundo. Tem gente que nasceu com o talento de cantar, canta que é uma beleza, canta demais, mas tem outros que, se cantar, meu amigo, nem no banheiro serve, porque os passarinhos se afastam da janela. Porque a pessoa cantando é horrível. Eu mesmo, se eu for cantar, meu irmão, nem quero ouvir. Eu não sei cantar coisa nada. Tentei, já fiz aula de canto e tudo mais, mas não adianta. O meu gogó, para conseguir alguma nota grave, aguda e etc, soprando, bicho, é horrível. Então imagine, tem gente que dá o fruto o quê? Levando a palavra, jogando a semente, pregando. Tem gente que dá o fruto cantando, tem gente que dá o fruto tocando instrumento. E tem os mais importantes. Qual que são os mais importantes? Aqueles que dão fruto limpando a igreja, lavando a igreja, cuidando da igreja, abrindo a porta, fechando a porta, ajudando os irmãos do lado. Tem gente que tem fruto assim, ó. Eu dou fruto não como missionário, como a Thalita Galego é um missionário, missionária Galego, ela vai lá para Moçambique, evangeliza, né, a minha amiga Thalita, mas também tem aqueles que ofertam porque não podem ir lá. É um fruto, está ofertando para missões, está ofertando para levar o evangelho, a palavra de Deus. Então nós encontramos o quê? Nós encontramos em nota que o terreno bom, ele dá fruto. E o fruto que dá, cada um que nós damos fruto, uns dão 100, outros dão 70 e outros dão 30. E nós não podemos ficar bravos com isso, nós temos que compreender, irmãos. Nós temos que saber qual pessoa dá o fruto bom. Por isso que o pastor está aqui. O pastor, ele tem que ter discernimento bíblico, discernimento espiritual, para saber quem é joio, quem é trigo, para saber se essa árvore boa dá fruto ou se essa árvore é estéril. E eu com isso vou até tomar um cafezinho aqui, né? Porque sem café não dá. E venho concluindo essa lição. Espero que você tenha aprendido bastante. Aluguei você por 1 hora, imagine 1 hora aguentar, é difícil, né? Conclusão: a parábola do semeador ilustra uma lição importante. As palavras do reino serão anunciadas a todas as categorias de pessoas, e muitos receberão, mas poucos responderão positivamente a ela. Apenas uma minoria frutificará satisfatoriamente para o reino de Deus e satisfarão as expectativas do semeador com excelência, Jesus Cristo. E a conclusão da lição bíblica, ele conclui assim: baseado nesta parábola, concluímos que dos 4 tipos de ouvintes da palavra de Deus, somente uma dá frutos bons. O semeador pode ser ótimo, a semente excelente, mas os corações nem sempre obedecem à mensagem bíblica e ficam sem frutos. E assim nós encerramos a lição bíblica. Espero que você tenha aprendido sobre os elementos dessa parábola, sobre o semeador, sobre a semente, sobre os 4 tipos de terreno: terra de espinhos, de pedras, à beira do caminho, terra boa. Espero que você tenha aprendido o que significa o sol, o que significa as aves. Espero que você tenha aprendido o que significa também todos os elementos dessa parábola, todos os elementos, para que você venha aplicar na sua vida sobre o que significa o reino de Deus. E a próxima lição bíblica, que é a lição número 2, vamos falar sobre o trigo e o joio. Espero que você que esteja em casa assistindo, venha também assistir no próximo domingo. Não vai ser eu que vou estar dando aula, vai ser outra pessoa, gabaritada, estudada, e você vai aprender bastante sobre o reino de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, e espero que o Senhor venha abençoar também a vida de cada um dos irmãos que estão ouvindo. Ao meu pastor João Marchetti, pela oportunidade, agradeço também ao também superintendente, pastor, o nobre irmão, já profetizando, Marcos.
Que Deus abençoe a todos, ao sonoplasta também, Manuel e Cadu. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém e amém.